E hoje, olha como eu estou. Aí, sabe, você que tem várias dificuldades e acha que na tua vida nunca vai conseguir passar num vestibular, que não pode fazer um Enem, que medicina é algo distante para você, que sua família não tem condições para isso. Pois eu quero dizer para você que hoje eu trouxe a solução para os teus problemas. E hoje nós vamos apresentar um convidado aqui que é incrível. E ele tem um lema: foguete não dá ré, é só para cima. Ele leva todo mundo para cima, aprovado no vestibular. Então vamos conhecer quem é, mas antes eu preciso que você dê aquela curtida, compartilhe, se inscreve no canal, nos ajuda essas meninas lindas aí, para a gente continuar esse trabalho. A gente precisa da sua ajuda. Vai lá, gente, não custa nada. E hoje, com vocês, quem vai apresentar vai ser Eliane. Tenho essa honra de apresentar, né? Como é que é aí o foguete não dá ré, né? Não tem ré. Então, só pra ficou cima. a dica, ela já deu a dica aí de quem a gente tá falando hoje. Bom, hoje a gente já tá falando com uma pessoa que nada mais nada menos, ele tirou nota 1000 na redação do Enem. É autor do livro O Guia da Redação Nota 1000. E no último ano esse livro foi considerado o livro de estudos mais vendidos do Brasil, somando mais de 8.000 cópias vendidas. Isso é muita coisa. Ele tem milhões de seguidores nas redes sociais e desenvolve um trabalho de capacitação para professores. Além disso tudo, ele lançou uma plataforma de tecnologia para escolas que democratiza a inteligência artificial para escolas em todo o Brasil. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa. Ele é conhecido, mais conhecido, vou falar depois. O nome dele é Vinícius Oliveira e ele é mais conhecido como Profinho! Seja bem-vindo, Coisa uma honra linda. receber você aqui. A honra é minha, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, parabéns pelo Prazer. trabalho, pela estrutura que vocês desempenham aqui. Eu espero contribuir aí 1% com o trabalho lindo que vocês já fazem. Gratidão Obrigada, por ter gratidão mesmo. Profinho, você é uma das maiores referências do Brasil quando se trata em Enem, redação, né? Eu quero que você nos conte um pouco da sua trajetória. A minha trajetória com redação, ela começa lá em Duque de Caxias, estava começando aqui antes de começar a gravação, e eu estudei em escola pública, e na época, não sei como era na época de vocês, mas não se falava em universidade pública. O estudante, ele fazia ensino médio, simplesmente ele saía da escola e ia trabalhar, ia fazer alguma coisa. Inacessível também, né? Na verdade, já trabalhava durante o processo do ensino médio, fiz o ensino médio noturno numa escola lá em Caxias, chamada Roberto Silveira. Olha só o mundo se juntando, coisa linda. E aí, eu tive uma professora que me ajudou muito, assim, a me desbloquear na parte de conhecimento, que eu tinha muita dificuldade de aprendizado, muita dificuldade de concentração. E hoje descobri que eu tenho TDAH, se eu descobri agora, já com 34 anos. Se eu tivesse descoberto antes, teria sido um pouco mais fácil. Mas, enfim, não sou vítima aqui, eu consegui, tive pessoas que me ajudaram. E com a época lá do vestibular, a professora me falou, né, ó, existe tal do vestibular, vai fazer uma prova, uma redação para passar. E aí eu não sabia nada de qual que era a matéria que eu podia fazer, que isso dava para ganhar dinheiro, que para ser professor tinha que fazer uma faculdade. Eu queria fazer faculdade de português, nem sabia que o nome era letras, porque eu queria fazer a mesma coisa que ela fazia, né, porque eu me inspirava nela. Essa professora? Professora Bárbara. Legal. Inclusive, ela hoje faz parte da minha formação de professores. Né? Porque os professores, né, tem que ter muito bom. A professora Bárbara foi a minha inspiração ali no momento. E ela justamente trouxe ali para mim esse brilho no olhar de estudar, de fazer uma faculdade. E na época na faculdade eu tinha muita dificuldade de aprendizado das matérias, porque eu não conseguia me concentrar numa única coisa. Eu sempre começava com muito foco numa única coisa, depois eu acabava desfocando, o professor falava alguma coisa e eu me perdia. Tanto que as minhas notas no começo da faculdade eram muito ruins. E eu tive que estudar, é como se eu tivesse que me esforçar 2 vezes mais para conseguir chegar no nível que as pessoas estavam. Com certeza, 2 vezes mais mesmo. É desse jeito. E depois que eu descobri que eu tenho TDAH,
e comecei a fazer a acompanhamento com o médico e me medicar, minha vida mudou, assim, da água para o Fica vinho. de dica, né, para os pais que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, né, porque realmente, observa seu filho, né, os professores geralmente dão dicas também, não sei como você foi chegar nesse diagnóstico, alguém deu uma dica para você, se você assistiu alguma coisa, quer E falar? provavelmente tem gente que é reprovado no vestibular, tem que fazer anos e anos e anos porque não sabe que tem TDAH e o TDAH tá travando, a pessoa tá sofrendo, Isso aí. a pessoa tá se martirizando, achando que é burra, achando que é incapaz, E não mas na verdade ela tem uma condição que é uma Sim. condição supernatural Sim. e que às vezes faz com que ela tenha que se esforçar 3, 4 vezes mais. E são as 3, 4 vezes mais, são 3 anos a mais que a pessoa vai ter que estudar, que ela não deveria estudar porque ela Uma pode... medicação, ela conseguiria no primeiro ano já Exatamente. ter um efeito. Não se escondendo atrás do laudo, que eu acho que isso também não Até porque você não se funciona. escondeu, né? Exatamente. Você chegou lá, Isso, voou, eu ia chegou lá na Exato. lua. A gente aqui Sem esse laudo. comenta bastante que diagnóstico não é sentença e você é uma prova viva disso. Exatamente. Né? O diagnóstico ele é libertador. Porque aí você para de achar que você é o burro da história, que você é aquele que é o relaxado, que diz, lá, menino relaxado. Não, não é o relaxado. Tem o déficit de atenção, né? Então, E como que eu descobri que eu tenho déficit de atenção? Eu fui trabalhar... Sim, eu sempre trabalhei em casa, né? Com as vídeos do YouTube. Depois que eu saí das escolas, fiquei trabalhando só em casa, home office. E meu escritório era separado da minha esposa. E aí, em algum momento, a gente juntou os escritórios, deixou lá em cima só de estúdio. E aí eu comecei a trabalhar na frente dela, assim, era um computador e ela na frente, eu aqui. E ela percebia que nas reuniões eu ficava mexendo em várias coisas, ficava olhando o telefone, levantava toda hora, não conseguia focar, dava um certo horário, eu cansava e parava, não começava uma tarefa difícil, ou começava e parava. E ela começou a perceber que eu era uma pessoa que precisava de um acompanhamento de um médico. E ela achou que eu tinha autismo, porque eu tinha muito movimento repetitivo. E aí eu fui para o médico investigar o autismo e o TDAH. O autismo foi descartado e o médico percebeu que eu tinha TDAH. Ele tem um laudo, né? Ele coloca lá uma folha com várias perguntas. Eu gabaritei aquela folha. E aí depois ele me passou o remédio. E, cara, no primeiro dia que eu tomei o remédio, eu falei, meu Deus, por que eu não... é libertador. Não. fui antes? Porque eu não sabia, porque as pessoas não falam sobre isso, né? Por isso a importância, né, desse podcast Importância, no curso, tá abordando esse assunto. Exatamente. Né? E criou estratégias, né, para poder também superar essa situação, né? O tempo foi mais longo para você. Talvez se você tivesse, como ele falou, a orientação certa, ele sofreria menos, tudo Isso. seria mais fácil. E já essa potência, com tantas... Profinho é potência, determinado, né? Porque ele chegou lá mesmo sem medicação. Isso. E imagina se tivesse todo o acompanhamento, né? Então, Profinho, muito bom esse seu relato. E aí, através desse seu relato, eu vou fazer a primeira pergunta. Fala aí, Profinho, mesmo sabendo que você é super inteligente, é do movimento, mas você sonhava ou você esperava esse sucesso todo que você tem? Porque o teu nome está na boca da galera. E eu quero te contar isso. Mas você já sabe, No bom né? sentido. Eu acho muito legal quando a pessoa fala assim... Tem vários alunos que falam que não são inteligentes e tal. A minha mãe, quando ela ia me apresentar para as pessoas, ela falou assim... o primo do Vinícius, ele é muito inteligente. Vinícius é esforçado. Ai, E eu me tadinho, sentia um lixo. Eu falei assim, como se o esforçado fosse aquela pessoa que não nasceu com talento e ela tá fadada a fracassar. Se esforçando para chegar lá, né? E aí, qual que é a grande sacada que eu posso deixar aqui para vocês? O talento, ele pode às vezes nascer com a pessoa e isso pode ser uma ajuda, né? Só que o talento, ele tem um teto, ele tem um limite. O esforço não tem teto, não tem limite. Então, eu agradeço muito por não ter nascido inteligente e talentoso. Eu não nasci inteligente nem talentoso. Eu era muito tímido quando era do ensino médio. Eu tinha muita vergonha quando eu estava ali na época do estudo pro Enem, não falava, não levantava a mão. E eu sempre fui esforçado. E aí, esse esforço, ele me permitiu que eu fosse crescendo e crescendo. E hoje eu sei que eu não tenho limite. Não existe limite para mim. Assim como eu acredito que não existe limite para ninguém. Os limites são as pessoas que impõem para si mesmas. A sociedade, ela pequena muito as pessoas, principalmente os estudantes e mais ainda os professores. Né?
A sociedade é pequena muito. Então, se essa nossa conversa servir para dar um pouco mais de empoderamento para os professores e para os alunos, eu já estou com a minha missão cumprida. Já está feliz, né? Isso mesmo. E o sucesso chegou assim, né? Foi assim? Não. Então, fala um pouquinho, como é que foi o sucesso? Eu comecei a dar aula de redação ainda na faculdade, eu passei para a faculdade de letras em 2008, para a FRJ, e eu não sabia nada sobre o universo acadêmico, nada disso. E aí eu tinha muita vontade de dar aula, porque tinha um amigo meu que ele já dava aula, e as pessoas já chamavam ele de professor. E como eu não tinha aluno, ninguém me chamava de professor, então eu ficava com inveja dele. E aí quando as pessoas chamavam ele de professor, eu falo assim, caramba, um dia eu quero também ser chamado de professor. E aí comecei a dar aula, comecei a ser chamado de professor, só que eu pegava, assim, os tempos mais ignorados, né? Tipo, eu pegava tempos de reposição, eu entrava onde dava nas escolas do que eles precisavam, eu assumia. Corrigir redação de graça, corrigir redação 50 centavos, tendo que buscar a redação e devolver com o dinheiro. Então, eu contava na mente quantas redações eu tenho que corrigir para pagar o ônibus para ir buscar as redações, entendeu? E cada uma 50 centavos. Então, eu sacrifiquei muito, assim, esse meu começo para tentar realmente me posicionar e me consolidar. Mas foi muito difícil, assim, no começo, porque eu não tinha visão do que eu tinha que fazer para conseguir ser um bom professor. Se hoje não se fala, imagine lá naquela época. Nossa. Então, qual que foi a minha ideia? Foi me espelhar nos professores da faculdade. Até que eu fui fazer uma prova de quadro, né? Essa história é muito boa. Fui fazer uma prova de quadro. Prova de quadro é quando o professor vai ser contratado por uma escola, a escola não contrata de cara, ela quer saber se o professor sabe alguma coisa ali, que a escola quer contratar um cara que já sabe, né? E aí eu cheguei para a prova de quadro, coloquei meu currículo, aí a menina olhou meu currículo e falou assim, gostei do seu currículo, vamos marcar a prova de quadro pro dia tal. Fui para a prova de quadro e me inspirei nos professores da faculdade, lá da Faculdade de Letras da FRJ. Preparei uma aula do jeito como eles preparam lá na faculdade. Cheguei para dar aula, só falando. Pô, afinal, era assim que o professor na faculdade dava aula para mim. Sim. E aí, os caras me interromperam e falaram assim, dos caras do curso, né? Tu até conhece o curso, que é lá da nossa Baixada Fluminense. Não vou falar aqui para não expor. Tá. E aí, o cara falou assim, não, professor, mas tem que usar o quadro. Aí eu falei, tem que usar o quadro, não sabia. Aí eu comecei, era quadro giz, né? Peguei um giz, comecei a escrever caótico, assim, lendo e escrevendo, que não estava preparado. Estava reproduzindo a aula que eu tinha na faculdade. E aí, quando a aula acabou, o quadro ficou uma bagunça, nem eu entendia nada. E aí eu fiquei muito envergonhado, porque eu vi que estava muito ruim, o cara olhou no meu olho e falou assim, você está muito longe de ser professor, então a gente não vai contratar você não. Caramba. E foi um baque, assim, foi um soco no estômago. Fala, Realmente estava muito distante de ser professor, mas a forma como a gente se comunica, a nossa linguagem tem poder, né? De levar a gente pro alto. E eu saí dali um lixo. Falei assim, cara, eu vou desistir de ser professor, voltar a ser ajudante de marcenaria, como eu era na época que eu trabalhava com meu pai, com meu tio. E aí foi muito ruim, assim, essa experiência. Mas eu falei, cara, deu uma experiência ruim, então eu não posso me espelhar na aula que eu tive na faculdade, qual que eu vou me espelhar? Eu comecei nas escolas que eu trabalhava, encontrar professores que eram já referência e professores que poderiam me ensinar. Então, nas horas vagas, eu dava aula para eles, nos intervalos, assim. Puxava um e falava assim, vou te dar uma aula aqui agora, hipotética. Isso foi muito bom, me ajudou muito, assim, a crescer, a evoluir, sozinho mesmo, e com a ajuda das pessoas que estavam ali comigo. E cresci muito, e aí comecei a dar aulas melhores, abri minha própria turma de redação em Duque de Caxias. E aí essa história do Prova de Quadro acabou quando eu sempre abria vagas para alunos que eram de várias escolas da Baixada Fluminense. A gente chegou a ter 300 alunos nessa pandemia. E aí essa história da Prova de Quadro acabou quando eu vi alunos daquela escola, daquele curso, entrando para ter aula comigo, com a camisa daquele curso. Eles nunca vão saber, nem os alunos, nem ninguém. Mas na minha cabeça eu sei. E aí quando eu vi, o universo girou. E agora eu realmente sei. Né? E isso me confirma que não há limite para ninguém, né? O céu é o limite. Você poderia ter ido lá para a marcenaria, né? Seu pai, seu Exatamente. tio, mas você preferiu... Por conta de uma palavra, né? Você optou por avançar, Tem né? que ter muito cuidado com as palavras. Você que é pai, mãe, você que é um professor,
Cuidado com as palavras, porque as palavras têm poder, tanto para elevar como para destruir. E a atitude, né? A atitude também de você pegar aquela situação que não foi favorável e torná-la favorável. Ressignificar, isso aí. E o problema, assim, que o professor, ele, naturalmente, ele tem vergonha de mostrar a fragilidade. Sim. E até difícil ouvir alguém falando isso, porque o fato de você não querer mostrar fragilidade impede que você fale que você tem dificuldade de mostrar fragilidade. E eu tinha essa vergonha de mostrar fragilidade em sala de aula, porque eu achava que me classificariam como professor ruim, inferior, incapacitado. E isso foi muito fruto de evolução particular mesmo. Tanto que hoje, na minha formação de professores, eu falo, olha, você tem limitações, todo mundo tem limitações, não se envergonhe. É óbvio que você não vai ficar abrindo suas limitações para quem você não confia, mas tenha um lugar, uma rede de apoio que você possa colocar ali suas dificuldades e que você saiba que não vai ter outro professor te julgando, te colocando para baixo e sim te colocando para cima. Isso é fantástico, realmente. E como começou essa história desse curso de redação? Como é que foi isso? Você já falou da trajetória como professor, da sua superação, inclusive parabéns por essa, né, essa virada de chave, esse fênix aí que ressurgiu. Essa maturidade, né? Maturidade Muito tão jovem. novinha, né? Parece ter 15 anos, gente, olha isso. Muito novo. Mas já deu dica, é casado, menina, já é casado, prometia. Tem que usar aqui. Se esquecer aqui, esquece. Em casa, ó. Brincadeira à parte, mas como é que surgiu essa ideia de ser professor, dar um curso de redação? Como é que foi isso? Eu comecei a dar aula de redação porque ninguém queria pegar redação nas escolas, por conta da correção de redação. Então, como eu estava começando a dar aula, eu pegava o que os outros não queriam, pegava a sobra do tempo dos outros professores. Era assim que o pessoal falava assim, ó, tem aqui as sobras dos tempos. Eu falei, tá bom, vou pegar as sobras. Os professores mais antigos pegavam as turmas melhores, as cargas horárias que estavam ali todas fechadas. E eu pegava as turmas que ninguém queria pegar, as matérias que ninguém queria pegar e os tempos picotados. Cheguei a dar aula, 7 da manhã e depois 11h30, numa mesma escola. E a maioria das escolas não paga por esse intervalo que você fica ali ocioso, né? E aí, nas escolas, como eu pegava a redação que ninguém queria, eu comecei por único, não foi uma escolha intencional, foi uma coisa do acaso. Eu comecei a dar aula ali para os alunos, só que eu não sabia dar aula de redação, porque na faculdade não aprendi. Então, eu comecei a ver como é que eu poderia dar aulas melhores aí para os alunos. Eu comecei eu mesmo tentar buscar material, tentar buscar coisa na internet. Na época não tinha YouTube como tem hoje, tão disseminado. E aí eu comecei a preparar minhas aulas e os alunos começaram a ter alguns resultados, porque eu realmente queria que eles se motivassem ali. E aí teve um dia que eu falei com eles assim, vou fazer o Enem junto com vocês para ver quanto que eu vou tirar. E aí eles falaram assim, Profinho, se você tirar, se você for fazer redação, tu vai tirar 1.000? Eu falei, não sei, vou lá fazer a redação. Olha o desafio aí. E aí fui fazer a redação do Enem e tirei uma nota ruim, perdi ponto em todas as competências, foi um fracasso, foi um fiasco. Cheguei para eles e, como eu tinha falado, né, eu não podia dizer agora que eu não tinha feito. Cheguei para eles e falei assim, ó, perdi ponto em todas. Depois ele vai passar a rede social deles, você passa lá que já tem esse episódio lá que eu acompanhei. E aí... perdi ponto em todas as competências, e eles, alguns zoaram, e outros falaram assim, relaxa, não tem problema, a gente já aprende com você mesmo, não tem problema. A nota que o professor tirou não determina a capacidade deles de dar aula de redação. Olha só. E aí eu falei, beleza, mas obviamente eu fiquei mal, né, fiquei com vergonha, porque fiquei com uma autoestima baixa, e comecei a buscar formas de me aprimorar, até que eu encontrei, naquele mesmo ano, foi 2015 isso, a redação de um aluno que tinha tirado 1.000, no ano que eu tirei uma nota ruim. E aí, tinha uma jornalista, Andréa Ramal, até gravei um podcast com ela nesse estúdio aqui, nesse lugar aqui. E aí, ela não sabia dessa história, contei essa história pra ela no dia. E aí, nessa matéria da Andréa, ela analisava a redação dele e falava quais foram os aspectos gramaticais que ajudaram que ele tirasse nota máxima. E eu esmiucei aquela matéria toda e montei todo um plano de estudos e todo um plano de crescimento do ano, uma trajetória de estudos com base nessas técnicas. Ensinei para os alunos essa trajetória. Falei, ó, eu acredito que isso aqui é o caminho, ó, essa técnica e tal. Comecei a esmiuçar aquilo ali e buscar material complementar. E aí comecei a fazer uma redação junto com eles toda semana, com os alunos, mostrando que as dificuldades que eu tinha, eles falavam as dificuldades que eles tinham também. E aí refiz o Enem de novo e tirei 1.000 na redação no ano seguinte. Parabéns! E aí mostrei para eles o antes e depois. Alguns alunos, como eram treineiros, me acompanhavam nessa jornada de crescimento. Foi muito bom,
porque eles viram na prática, né, um professor colocar a pele em risco para mostrar que é possível. Tem que ter muita coragem. Tem que ter Você muita é uma coragem. Eu confesso que eu tenho coragem, às vezes, demais até. Que bom que você Eu se me jogo lança, igual o mesmo. foguete, né? Aí. Se lança, parabéns. E hoje, você tem muita dificuldade em corrigir quantidade? Hoje o professor ainda continua aí? Qual é a solução? tem. Me conta. Professor de redação tem que corrigir redação toda hora quando está em casa e às vezes não recebe por isso. E muitos professores deixam de estar com os filhos para corrigir redação do filho do outro, que eu acho uma incoerência, né? Porque você, no seu momento de ficar em casa, você tem que corrigir a redação do filho de uma outra pessoa que às vezes nem quer ter aula com você, que nem gosta de estudar ali e está forçado, né? Então você acaba deixando de estar com alguém que você ama para se dedicar a alguém que não te ama. E é muito cruel, né? É a verdade rasgada, assim, sem romantismo. Só que é a profissão do professor de redação. Por isso que muitos professores acabam não querendo ser professores de redação por conta da correção da redação. Foi por isso que eu desenvolvi a plataforma de correção de redação com IA, que é a Sofia, que hoje ela corrige a redação melhor do que eu mesmo. Ela começou com muitas falhas lá 2 anos atrás, mas mesmo com muitas falhas, ela era melhor do que um professor cansado. Você criou, no caso, essa IA. A gente criou essa IA, que legal. inicialmente era uma IA para os nossos alunos, e agora uma inteligência artificial para escolas e para professores que desejam ter mais tempo de qualidade. Então, basicamente, o professor hoje, ele pega aquele bloco, ele ainda leva para casa, mas agora, em vez de ele corrigir manualmente, ele tira uma foto e a IA faz todo o resto. Isso você disponibiliza, né? Você entrando lá no seu canal. Aliás, vamos falar, né? Qual Dá esse o canal, onde o É só pessoal jogar pode Profinho encontrar. na internet, em qualquer lugar que você vai encontrar. É verdade, o Profinho também divulgado. Isso. Legal. Ou você, olha aí o QR Code, né? Ou você entra aqui no C3Dcast que daqui a pouco você vai ter uma surpresa. Ô, Profinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer aqui um desafio também, tá? Me permite? Vai, vamos lá. Governo do Estado do Rio de Janeiro, quiçá do Rio de Janeiro, governo do Estado, de todos os estados do Brasil. Isso aí. Compra aí, chama aí o Profinho, porque os professores de redação precisam disso. Sabe quantos alunos nós temos na sala de aula? 50, 54. Imagina corrigir redação com esse quantitativo, né, numa quantidade enorme de turmas. E acaba, né, Cicleia, que os professores deixam de aplicar a redação semanalmente por uma questão da correção. E com a Sofia, que é essa IA criada pela equipe do Profinho, vai oportunizar, né, que os professores possam, né, desenvolver esses alunos, né, na redação, nessa escrita. Isso é muito comum. Às vezes o professor de redação da rede pública estadual, ele deixa de pedir redação para o aluno dele porque ele sabe que se ele pedir, ele tem que corrigir. Exatamente. Então, às vezes, ele pede uma redação por bimestre, que geralmente é a avaliação obrigatória. Ou ele pede uma redação por mês, né? O professor que é mais interessado ali, ele sabe que ele tem que levar a redação para casa para corrigir. Então, eu acredito realmente que o Estado, enquanto responsável pelo ensino médio e pelo Enem, ele precisa se posicionar e entender que o professor ele precisa ser valorizado. E a primeira forma de você valorizar o professor de redação é dando mais qualidade de vida para ele. Não adianta você dar uma bolsa de livro para ele comprar. É legal, né? Você dá um cartãozinho. Eles fazem muito pro livro. isso, né? Só que em que momento o professor vai ter tempo de ler esse livro? Eu estava vendo uma política pública que vai ser lançada que vai ganhar 10% em hotéis. Os professores vão ganhar 10% de desconto em hotéis. Que é uma medida legal, mas que momento o professor vai ter para ir a um hotel usar esse 10%? Então, eu acredito realmente que as políticas públicas de educação para o ensino médio, elas têm que ser mais realistas. E a primeira política pública que eu acredito que tem que ser colocada imediatamente é uma inteligência artificial para corrigir a redação dos alunos. E as pessoas mais resistentes, mais mente fechada, vão dizer que a inteligência artificial não é capaz de corrigir igual um ser humano. E eu realmente achava isso. E hoje ainda acho que ela não corrige igual, ela corrige infinitamente melhor do que um ser humano. Porque a inteligência artificial não cansa, ela não esquece, ela não fica com raiva. Ela tem os critérios, e ela segue os critérios muito objetivos da prova do Enem. Sim, sim. E hoje eu acredito realmente que o caminho é tecnologia, não tem jeito. Com certeza. E o que te motivou a criar esse curso de redação foi isso, mas qual o seu diferencial, né, do seu curso de redação
pros outros cursos, Profinho. Profinho, assim, é the best, né? Você bota essa curso de redação, parece quem? Profinho. Né? E qual é o seu diferencial nesse curso de redação? Eu acredito que Por que eu tenho que contratar o Profinho? Essa é a pergunta, né? O meu diferencial, assim, em cursos de redação é colocar a pele em risco junto com os alunos na turma. Por exemplo, em vários cursos, eu era muito contra isso, vários cursos de redação, você dá aula de redação, só que o próprio professor não faz a redação junto com os alunos, porque não tem tempo, porque não curte muito a matéria, ou porque simplesmente não sabe escrever a redação, e não está errado, tá? Não é um problema você não saber, porque a faculdade não te ensinou, não é culpa do professor não saber escrever redação. É culpa da base, formação acadêmica, que não capacitou de forma adequada mesmo o professor. Então, eu acredito que o meu diferencial como professor é justamente colocar a pele em risco e começar a escrever junto. E, obviamente, não vou ter todas as respostas. Em algum momento eu vou travar junto com os alunos ali. Mas, quando eu travo, eu sei aonde que eu consigo ir para poder destravar. E aí os alunos veem esse movimento e começam a ver. Então, a evolução dos alunos é muito, muito rápida. Porque não é teórica a aula, é muito prática, muitos exemplos, né? Vocês maratonaram meu YouTube esses dias, vocês devem ter visto lá. Sempre com a lousa, sempre com papel, caneta. Eu vi. E assim, a questão da vulnerabilidade, né? De se mostrar. Isso, poucos professores têm essa capacidade até, né? Essa coragem, né? Que eu diria, né? De ter essa vulnerabilidade. Eu sou falho, eu posso errar. Humano, E é isso, é ser humano, né? Todo professor tem que ler um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown. É excelente esse livro. Ele ensina que você não precisa ser perfeito. O nome é autoexplicativo, né? Eu gosto de livro autoexplicativo. O Guia da Redação Nota 1000. A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro que é essencial para que o professor consiga se mostrar mais vulnerável. E mostrar vulnerabilidade não é fraqueza, né? Vulnerabilidade é você mostrar que você tem limitações que todo mundo tem. Isso é muito bom, que a gente se conecta com o aluno dessa forma. Eu tenho uma formação de colégio construtivista, e no construtivismo a gente aprende que o erro abre um leque de possibilidades. O problema de você não se expor é porque você não pode errar. As pessoas pensam que ter um erro é algo que vem assim... Vai te cortar, né? Acaba com a tua vida, e não é isso. Ele pode ser um grande leque de muitas possibilidades, e a gente está vendo hoje na sua vida, né? Então, assim, que sirva de exemplo. Não tenha medo de errar. A gente não pode permanecer no erro, mas o erro pode ser uma alavanca para te motivar, para te levar para lugares altos. Além, né? É um treino também, né? Você ressignifica o tempo inteiro, cada vez ela aprende mais. Com certeza. E por falar em erro, qual é o erro mais comum que os estudantes cometem na redação e como corrigi-lo? Será que você pode dar esse bisuzinho, essa dica? Claro. O erro mais grave na redação do Enem é você não saber como começar uma redação de forma estratégica. Tem muita gente que começa a redação com atualmente, dizendo que atualmente o Brasil vive uma crise Eu aprendi que eu vi a técnica lá no... Gente, tem videozinho dele lá. Muito bom. Isso aí maratonou. Eu aprendi. E em vez de você começar a redação com o atualmente, a forma mais adequada de você começar uma redação, que é o primeiro contato que o corretor vai ter com o texto efetivamente, é você mostrar um repertório sociocultural produtivo. Isso aí. E no ano passado, o Enem, ele foi muito rígido com os repertórios, porque muitos alunos acabavam decorando frases prontas, descontextualizadas, e o Enem chamou de repertório de bolso. Então, por exemplo, redações que até viralizaram na internet, do Utopia do Thomas More, no meio do caminho tinha uma pedra, simplesmente a pessoa pega uma frase assim, no meio do caminho tinha uma pedra, já dizia Drummond, ponto. A bulimia é uma pedra na vida das meninas. Ou seja, essa frase do Drummond, ela não dialoga de forma profunda com o tema da bulimia. Então, em vez de você começar com um repertório de bolso forçado, como o No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, você poderia muito bem começar com uma lei que garante a todos o direito à saúde. Aí você percebe que a saúde, ela já se conecta com a questão da bulimia. Sim. Porque a bulimia é um transtorno de alimentação que afeta a saúde. Então você percebe que quando começa a Constituição Federal, falando sobre a Constituição Federal de 88, assegura a todos o direito à saúde, embora a Constituição Federal seja uma ideia que sirva para vários temas, ela não é considerada repertório de bolso porque você consegue entrar no assunto mais profundo, muito mais rápido. Citando, então, se a pessoa ouvir esse
esse minuto que eu acabei de falar e aplicar isso aqui, ela já vai conseguir ter um bom resultado. Já vai ter um ali. pouquinho Com certeza. a mais, né? Essa nota vai ser um pouquinho maior. E você me diz uma coisa, os jovens, eles precisam estar ligados aos temas que estão circulando nas mídias? Verdade. No meu tempo existia revista. É. Não existe mais, tá, gente? Mas tinha Veja, Isto É, né? Isso Antigamente tinha essas revistas físicas, né? Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, eu vou É. vou falar aqui agora, e não sei se vocês vão concordar, mas vamos lá. Eu acredito que a pior coisa é a internet. A pior coisa. A pior é melhor. Por que a pior coisa é a melhor coisa? Porque se você não tiver maturidade para consumir conteúdo na internet, você se prejudica mais do que se ajuda. Na minha época não tinha internet como tem hoje disseminada, e era ruim, porque você tinha que ir para uma biblioteca, e lá onde eu morava não tinha acesso à biblioteca assim como tem hoje. Nem sei se hoje também tem acesso assim. Só tão- nas tão escolas, fácil. né? E são poucos E aí hoje tem a virtual. internet, aí as pessoas entram numa ilusão de que como a internet tem tudo, agora é só você pegar o YouTube e abrir e tal. Só que tem que ter uma maturidade para você assistir o conteúdo na internet. Então, por exemplo, se eu abro o YouTube hoje e começo a buscar atualidade, igual você falou, eu tenho que ter muita maturidade para saber, peraí, o que eu tô vendo aqui realmente é isso que está sendo dito? Será que isso vai me prejudicar? Por exemplo, o aluno, ele hoje quer fazer medicina e ele fala assim, não vou contratar nenhum professor, vou estudar sozinho, pelo YouTube. Perfeito. Aí ele abre e bota assim, como passar medicina? É muito comum. E tem um vídeo que viralizou na internet, no YouTube, que é um vídeo de uma menina que eu tenho um ranço desse vídeo bizarro, e depois pesquisem lá para vocês concordarem ou não com esse irmão ranço, que é como passei em medicina estudando apenas 6 meses sem ter base da matéria. Não, isso não existe, né, gente? E é esse vídeo que tá lá. Isso não Como existe. passei em medicina estudando 6 meses sem ter base. E aí a pessoa vê esse vídeo, é um vídeo que tem lá milhões de visualizações, nem sei se chegou a milhão, mas já estava quase chegando a milhão. E é um vídeo que realmente a menina talvez tenha sido contemplada com uma base educacional diferenciada, com uma família aqui diferenciada, com um contexto que ela não precisava estudar e trabalhar. Sim. A vida... eu não estou dizendo que ela está mentindo, mas estou dizendo que se você vai naquele vídeo como se esse vídeo fosse uma verdade absoluta para todos, você acaba tomando essa ideia como um padrão. Tipo, caramba, se eu não passar em 6 meses, eu sou um lixo. Então, eu acredito realmente que você pode assistir qualquer vídeo na internet, qualquer vídeo de atualidade, mas com maturidade para saber se esse vídeo realmente é um vídeo que vai te agregar e que vai te ser realista. Tem que ser realista, não dá para Tem que ser... selecionar, né, o que na internet, não dá pra chegar e olhando não dá. tudo, né? Mas tem que estar atualizado, obviamente. Prof, quero dizer para você que você não é um professor diferenciado porque você é redação 1000, porque você coloca todos os seus alunos lá bombando na redação. Eu quero dizer que você é diferenciado por causa disso aqui. Isso aqui te diz alguma coisa? Quer mostrar pra lá? Não, eu quero que toque. Ah, muito bom. Como é que você teve essa sacada de levar a letra dessa música para o seu canal e motivando os seus alunos, né? Quando eu olhei isso, aqui nós temos uma formação de orientadoras educacionais, e quando eu olhei isso, eu falei, meu Deus, que maravilha! No tempo que eu estudei, né, que eu estou há 41 anos na escola, a gente quase não tinha isso. E você fez num momento que eles estão se sentindo um nada, porque tem medo de não passar, e você pegou a letra dessa música. Queria que legal. você falasse um pouco Nem lembrava dessa música. Não lembrava? Muito bom, muito bom. Assim, O que você sentiu nesse dia que você gravou isso Na pra verdade, eles? sim, eu entendo que aula de redação, ela não é conteúdo. Conteúdo é a parte mais irrelevante de uma aula para um professor. Essa é a minha opinião. O conteúdo, ele é um elemento dentro de uma aula, não é a aula. Dentro de uma aula, a gente tem 6 elementos que são importantes. O primeiro elemento é o título. Se a aula não tiver um título bom, atraente, ela não fica. Então, por exemplo, se o título da aula for a tese do texto dissertativo argumentativo, o aluno não sabe o que vai ser falado, ele não se conecta. Então, você pode usar esse mesmo título de outra forma. Então, por exemplo, você pode dar essa aula com um título mais atraente. Por exemplo, você pode dizer como você começa a redação do Enem. E, obviamente, dentro dessa aula, você vai falar sobre a tese. Então, tudo é a forma como você se comunica.
Segunda parte de uma aula excelente é o gancho. Você tem que mostrar que o aluno, ele faz sentido que ele esteja vendo aquela aula ali. Você pode trazer uma matéria, uma notícia, algo relevante para ele entender que aquela aula é contextualizada, que faz sentido, né? Por exemplo, teve o caso do tio Paulo, que ficou muito conhecido, que foi trágico. Não sei se vocês lembram disso, né? Do idoso que foi levado para a agência e estava morto. Sim, E foi coisa triste ali. Foi muito triste, assim. E aí, nessa semana, eu peguei esse caso e trouxe na discussão de um tema sobre valorização do idoso. Então, isso é o gancho. É mostrar que a aula está contextualizada com o momento que a gente está vivendo. E depois tem um contexto. A aula ela precisa mostrar que aquele tio Paulo que passou por uma situação trágica, ele dialoga com a prova do Enem. Então, tem que ter um diálogo. Percebe que até agora eu não falei de redação, não falei de conteúdo, porque o conteúdo está dentro desse processo. Falei dos 3 elementos. Na sequência, você faz uma promessa. E toda aula tem que ter uma promessa de futuro. Porque se você não vende o futuro para o seu aluno, ele não se conecta com você. O presente é muito ruim. Vender o presente, ninguém quer comprar o presente. O que é o presente de um aluno hoje? Tipo, o momento atual de um aluno é não ter dinheiro, R$2 na conta do Nubank, não ter uma família estruturada, o pai separando da mãe, às vezes batendo na mãe, então é o seu presente. Então o professor ele tem que vender o futuro para o aluno. Olha, nessa aula você vai aprender a começar a redação e essa redação vai te levar a um lugar que você hoje não está, mas que você pode estar. Aí surgiu a ideia da música. E aí surgiu a ideia da música, de vender o futuro. E aí essa música, que é do Vocal Livre, ela fala que é só o começo, que o que você está vivendo hoje é só o começo. E que você tem muitos sonhos a alcançar ainda. Então, era uma aula no YouTube em que eu ia falar sobre possíveis temas da redação do Enem, e que, naturalmente, as pessoas já esperariam que eu já começasse o vídeo falando sobre, galera, tema 1 é esse. Já começando com conteúdo. Só que eu entendo que o conteúdo ele é a parte menos importante de uma aula, porque se esses 4 passos não forem bons, o aluno não chega no 5º passo, que é o conteúdo. Então, por isso que essa música ela entrou nesse processo, para mostrar para o aluno que eu preciso vender o futuro para ele, assim como alguém me vendeu um futuro de que eu seria uma pessoa bem-sucedida, embora seja professor, que eu não passaria fome sendo professor, que eu seria valorizado, que eu me destacaria. E aí o último elemento de uma aula, e o 5º elemento é o conteúdo, e o último elemento é a concretização. O aluno tem que sair da sua aula convicto de que ele aprendeu, e às vezes ele esquece. Então, às vezes você vai para a aula, ensina, ele aprende, mas ele esqueceu que aprendeu. Então, ele acha que não aprendeu. Então, você tem que esfregar na cara dele que ele aprendeu. Olha, você agora sabe começar a redação com o repertório? Faça ele dizer que sim, porque aí ele vai se lembrar. E esse aprendizado constante, ele gera um viés de confirmação, né? E reforça. Isso tudo que também tem inteligência artificial. Isso tudo que você falou tem o nome, Pedagogia do Afeto. É verdade. Bom, exatamente. Maravilhoso. Incrível, né, gente? E a primeira coisa, assim, eu coloco essa música porque ela primeiro fala comigo, né? E se ela, se ela não falar comigo, é porque você não viu um vídeo que alguém gravou de um aulão que eu dei em Maceió. Eu dei um aulão pela prefeitura de Maceió e que eu passei esse vídeo com cenas ali da minha história. E alguém da minha equipe perguntou, pô, mas você vai passar aí 10 minutos, 5 minutos esse vídeo? Tu não acha que vai desfocar do aulão? E aí eu falei assim, olha, eu vou passar esse vídeo porque esse vídeo é o meu momento. E eu falei com uns alunos, tinha mais de 600 alunos na sala de cinema lá em Maceió, e muitos já me conheceram do YouTube. Eu falei assim, galera, olha só, eu não vou começar com a aula com vocês, com conteúdo. Aí eu falei, o conteúdo não é o mais importante. Eu vou tirar um momento pra mim agora, hein? Aí o pessoal falou assim, como assim? E aí eu passei um vídeo, aí no vídeo passa a cena do meu pai, passa a escola primeira que eu dei aula, passa toda a trajetória da minha vida. E obviamente, assim, chorei lá junto com os alunos, que é uma coisa que eu não imaginava, que eu não chorava junto com ninguém, porque eu tinha uma casca, né, não me permitia. E obviamente muita gente também se conectou e foi muito bom. E aí, depois dessa conexão, aí a aula flui muito melhor o conteúdo. Porque teve o toque do afeto, né? Exatamente. Você tem afeto. Ele se aproxima do aluno e aí ele consegue tudo desse aluno. Esse aluno fica aberto para ele. Incrível. Com tantas dicas, meu Deus do Professores, céu. vão seguindo as dicas, tá? Esses 6 passos são assim, ó,
top 10. É o Sem top 10 contar, né, que é um menino novo, bem sucedido. Esse negócio de dizer que professor não vai pra frente, que não ganha, é coisa lá do meu tempo, do passado. Claro que a gente tem que ter políticas públicas com salários melhores, com certeza. Mas hoje você pode ressignificar tudo que você tem de conteúdo, tudo que você aprendeu, toda a tua base para, lucrar. Muito bom. Não é isso, profinho? Exatamente. Por isso que eu tô aqui nesse podcast. Mesmo com 60 anos, eu tô me ressignificando. E aí, o que você tá achando? Eu tenho jeito? Excelente. Tem o dom da palavra, sabe? Profinho acredita na educação para todos, né? E você falou num programa de televisão que você acredita na educação pública e que todos aqueles que querem transformar de vida precisam te procurar, né? Lá no seu canal. Então, assim, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que a universidade pública, ela é a melhor invenção de todos os tempos. Pode ter gente que vai ser contra a universidade pública e eu acredito que essa pessoa ela não sabe o que está falando ou ela está numa bolha desconectada da realidade do Brasil. A universidade pública, ela possibilita o adolescente e muita gente não sabe disso, já no curso da faculdade, mesmo antes de sair, já conseguir ter renda. E já conseguir ter dinheiro ali, às vezes, para sua própria subsistência, uma coisa que ninguém falava e ninguém fala ainda, né? Por exemplo, existem programas de bolsa auxílio, programas de cota de auxílio permanência, auxílio monitoria, que o aluno ele consegue ganhar dinheiro dentro da universidade pública. E quando eu passei na UFRJ, ninguém tinha falado isso. E eu comecei a entrar, eu pensei assim, cara, passei na UFRJ, é uma faculdade gratuita, mas tem passagem, tem xerox, tem alimentação, tem almoço, tenho que me vestir minimamente. E a minha roupa era toda esgoelada, que eu não tinha dinheiro para comprar, então sabe quando aquela gola vai ficando meio... Sei muito bem. Meio cheio de... Aqui todo mundo sabe. E a camisa dava aula sozinha. E aí eu cheguei na faculdade e falei assim, e agora? Como é que eu vou me sustentar? Porque eu não tinha como trabalhar, porque a faculdade de letras era o curso diurno. E começava às 7 da manhã, acabava às 2 da tarde. Como é que você trabalha? Porque a faculdade ela foi pensada para a elite. Sim. A faculdade ela surge no Brasil lá na época ainda da vinda da família real para o Brasil para poder atender a família real. Então, o horário era um horário super elitista, de manhã até 2 da tarde. Era uma coisa que eu não podia falar no programa e agora eu vou falar. Porque o curso de ensino superior, o nome superior, ele dá a ideia da superioridade do indivíduo em relação ao outro. Sim. Então, hoje, uma pessoa pobre, como eu era, entrar no ensino superior já por si só é uma vitória. Eu não tinha conhecimento de que entrando lá eu poderia ganhar dinheiro. Até que eu cheguei, tinha uma menina lá que estava indo para um lugar. Eu falei, para onde, menina? Vou para a reitoria, fazer o quê? Vou aplicar na Bolsa Auxílio. Eu falei, o que é Bolsa Auxílio? É um negócio aí que tu é pobre, tu ganha aí 500 conto. Que tu é pobre, ganha 500 conto. Eu falei, cara, eu sou pobre, então não tem condição de ganhar 500 conto. Isso aí. E aí eu fui lá na reitoria, apresentei minha documentação, minha renda per capita, falei da realidade dos meus pais, mostrei lá contra-cheque antigo, meu pai fazia bico, minha mãe era dona de casa, e aí consegui ganhar R$550 durante todo o período da universidade, e depois eu fiz um projeto de iniciação científica, que eu também acumulei ali uma bolsa de também R$550. Então, imagina só, um adolescente de 17 anos, em 2009, nessa época, ganhando R$1.100 para estudar. Isso para mim foi um sonho. Era rico. E eu, de fato, vivi um privilégio de só estudar, de não ter que trabalhar. Isso aí. Por conta da universidade pública. A questão de conhecimento, poucos têm, né, esse conhecimento, a verdade é essa. Eu fiz o ERJ também, eu fiz monitoria também, ganhei um dinheirinho também. Como monitoria você também ganha, né, um dinheirinho. Também. Nossa, estágio, dá todo um suporte, né? Eu acho que se a gente falasse isso para os alunos da rede básica, da rede pública e do ensino médio, isso estimularia mais ele a ir para a universidade. É verdade. A minha história é diferente. Eu sou da época do Seis Gran Rio, onde eu passei para a UERJ e eu não pude ficar, porque a UERJ, eu fiz geografia, era de manhã e à tarde, e eu tinha que trabalhar, porque eu não tinha dinheiro. Então, eu tive que abdicar de estudar numa faculdade pública e tive que ir para uma particular. Quantas pessoas não passam por isso? Eu passei por isso.
Não é mole não, gente. E tem história. Tem muita história. Você vence, você passa na universidade, você ganha o prêmio, mas não leva, né? É. Só que hoje, né, graças a Deus, hoje eu ocupo o mesmo espaço que você, que ela que estiveram Exatamente, lá, entendeu? E tem uma história que eu lembrei agora, que é a seguinte. A universidade pública, ela possibilita que as pessoas ricas e pobres estejam no mesmo lugar, no mesmo pé de igualdade, né? Eu falei para vocês que eu era ajudante de marcenaria. E aí eu trabalhava com meu tio no horário vago da faculdade, antes de conseguir minha bolsa. E aí a gente fazia obra na casa das pessoas. Como é que funciona isso? Você pega a tua malinha de ferramenta, vai para casa de uma pessoa que te contratou e você monta um armário ali para a pessoa. E aí meu tio pegava muito trabalho na Zona Sul, que é uma parte nobre aqui no Rio. E aí eu ia com ele e ficava muito mal, me sentia um lixo, porque eu via todo mundo muito bem vestido, muito bem nutrido, alimentado. E aí tinha uma menina da minha idade lá, tinha 17, 18 anos, e ela arrumadinha, indo para a faculdade. Eu falei, cara, muito bom. Também queria estudar, só estudar e tal, e tendo que trabalhar. E aí eu passei para a UFRJ e ela fazia letras. E aí eu estudei junto com ela. Dentro da mesma sala, da mesma... Olha que legal. Deus é maravilhoso, né? Ele assim, faz isso. A universidade, ela possibilita que pobres e ricos estejam no mesmo lugar. Obviamente que a pessoa, quando ela não tem condição, ela tem que trabalhar, estudar, e a pessoa com TDAH ainda tem que estudar muitas vezes mais, né? Mas, enfim, é um primeiro passo. Sim. Você já enfrentou críticas ou resistências de professores mais tradicionais? E como é que você lida com isso? Eu enfrento muitas críticas. Ainda enfrenta? Com relação a projetos novos que eu vou desenvolver. Porque tudo que é novo gera desconforto, né? Por exemplo, quando você pensa na correção de redação com inteligência artificial, as pessoas que são um pouco mais antigas, e quando falo antigo não tem a ver com idade, tem a ver com mentalidade, elas pensam assim, vai substituir o professor. Isso é uma mentalidade que as pessoas ainda mantêm, porque as pessoas acreditam que a tecnologia vai substituir o humano assim, do dia para a noite, só que não é verdade. Por quê? Vamos supor, quando surgiu a eletricidade, ela substituiu o ser humano? Não. Ela obviamente, fez obsoletas algumas profissões. Sim. Aquelas profissões foram substituídas. O profissional, ele teve que se movimentar, isso é natural. Por exemplo, antigamente, antes do surgimento da energia elétrica, tinha um acendedor de lampião, que era um cargo público, que era um servidor do Estado. Toda noite ele ia lá e acendia os lampiões das ruas. Quando a eletricidade surgiu, esse cargo ele deixou de existir. Perdeu o emprego. E, obviamente, essa pessoa perdeu o emprego. Mas ela não foi substituída pela eletricidade. Não. Ela foi substituída pela mentalidade dela, que não evoluiu. A mesma coisa está acontecendo agora com a inteligência artificial. A inteligência artificial é nova eletricidade. Não é nem a nova internet, é a nova eletricidade. Então, a pessoa que ela não entender que a inteligência artificial ela está para ajudar, essa pessoa ela vai ter muito mais resistência, muito mais tempo, e ela vai ficar muito mais para trás em relação aos outros. Porque hoje, eu monto as minhas aulas com inteligência artificial. Hoje, todo o meu processo comercial de venda de curso e de atendimento é com inteligência artificial. Hoje eu consigo atender meu aluno na hora que ele manda mensagem por conta de toda da inteligência. Eu consigo estudar mais rápido, eu consigo absorver um conteúdo muito mais rápido, porque eu vou ali no detalhe. O YouTube agora ele tem inteligência artificial nos vídeos, então eu não preciso ver mais um vídeo inteiro. Tem lá um vídeo de 1 hora. Eu posso ir na inteligência artificial do YouTube e perguntar se aquele vídeo fala sobre aquele assunto. Então imagina, um professor que ele não conhece a IA, ele vai assistir o vídeo de 1 hora. Isso. Agora o professor que conhece, ele vai gastar 5 minutos e vai ter o mesmo aprendizado daquele cara de 1 hora. Então, sinto resistência, sofro resistência, só que eu acredito que a resistência ela é uma prova de que eu estou no caminho certo. E eu sei que hoje, correção de redação com inteligência artificial não é aceita por 100% da população. Ainda não. Mas vai chegar um momento que vai ser. E quando for, as pessoas que surfaram essa onda primeiro, elas vão estar lá em cima. E eu vou estar lá em cima junto com essas pessoas. Isso aí. Isso a gente vai a onda da IA. Isso aí. E como que você equilibra a produção de conteúdos, a gestão do curso e sua vida pessoal?
Dá tempo? Eu acredito que porque não o Profinho é multifacetado. Tem 24 horas ou é não, mais? na minha visão, assim, não existem... A vida não é dividida em áreas. Eu não vejo... eu estou feliz na minha área profissional, mas na minha área emocional não estou. E tá tudo bem. Eu não acho que dá pra separar as áreas da vida. Estão tudo muito junto. Ainda mais que eu trabalho com a minha esposa. Então, se a minha área profissional tá ruim, isso afeta no meu relacionamento. Se o meu relacionamento tá ruim, isso afeta na minha vida também da empresa. Então, como é que eu separo tudo? Não separo. É tudo uma bagunça, tudo uma coisa doida. Eu, às vezes, vou além mesmo e entro no meu horário de descanso para alcançar um objetivo que eu tenho a mais, uma coisa diferente, uma ideia nova que eu tenho. Mas, é claro, com razoabilidade, sem perder a essência do que é mais importante. Para o professor, o mais importante não tem que ser os alunos, não tem que ser a escola. O professor, ele tem que parar com essa coisa de se sacrificar em prol do outro, sem antes se cuidar. Perfeito. O professor precisa primeiro cuidar da própria saúde, e depois cuidar da própria família, e aí sim ele cuida dos alunos, não o contrário. Porque hoje eu vejo que, infelizmente, os professores primeiro cuidam dos alunos, depois da família, quando dá tempo, e por último a saúde. Aqui acontece, fica doente, burnout. Isso. Aqui o que acontece, ele tem que faltar a escola, quem fica prejudicado os alunos e a família. Obviamente, não estou dizendo que isso é romanticamente assim, do dia para a noite, que a gente sabe que tem pessoa que tem que dar muitas aulas, muitos tempos de aula para poder ter uma renda minimamente digna. Mas isso tem que ficar na nossa mente, né? Qual que é a prioridade? A prioridade nunca vai ser meu aluno. A prioridade sempre vai ser a minha saúde. Porque se eu não estiver bem com a minha saúde, eu não consigo ter uma aula boa, não consigo produzir, não consigo ter tempo de qualidade com os meus amigos, né, com a minha família. Então você concilia tudo, né? Concilia no caos, seguindo essa ordem de prioridade. E o que a gente pode esperar de futuro aí desse curso? O que tem aí? Projetos novos? Pode dar uma dica aí para os nossos ouvintes? Bom. Alunos. Novos formatos, novas parcerias. Fala aí. Eu acredito que a redação do Enem, ela mudou muito dos anos para cá. E a pessoa que ela dá aula de redação do jeito como a gente dava 3 anos atrás, isso não funciona mais. Eu vou regravar o meu curso de redação esse ano, ensinando o aluno a estudar com inteligência artificial. Olha! Então, em vez de apenas falar sobre conteúdo de redação, o meu curso ele vai ser regravado, ensinando o aluno como que ele consegue usar a inteligência artificial para absorver melhor o meu conteúdo. Gente, então, ele vai entrar no curso, a primeira aula que ele vai ter no meu curso não é redação, e sim é inteligência artificial. Porque se ele dominar isso, ele consegue ter uma habilidade que facilita as outras habilidades. Isso é uma forma nova de você ver a educação. Eu acredito que, inclusive, a educação básica, se ela tivesse essa mentalidade como regra, a gente teria muito menos desigualdade, porque a inteligência artificial ela vai reduzir desigualdade num nível como as grandes riquezas não conseguiram. Olha que legal isso. O dinheiro não reduz a desigualdade, pelo contrário, ele potencializa, mas a inteligência artificial, ela reduz a desigualdade. Obviamente, a pessoa tem que ter um mínimo ali de condição, tem que ter um telefone e uma internet. Com o telefone e uma internet, ela consegue, com inteligência artificial, ganhar o próprio dinheiro dela. Por exemplo, tem professor na minha formação que ele entra sem experiência, sem estar numa escola, mas com o conteúdo que eu libero para ele ali, ele já consegue minimamente estudar, já consegue vender redação corrigida por IA, em que a IA vai ter o conhecimento, ele vai ser só um intermediador, então ele já consegue monetizar ali o trabalho dele, mesmo sem ter anos de faculdade ali concluído. Né? Então você percebe que eu acredito que primeiro, meu curso vai mudar para se adaptar a essa nova realidade e, com fé, a educação básica vai mudar. Um pouquinho, demora um pouco mais, mas eu acho que vai acontecer. Gente, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Federal, Ministério da Educação e Cultura, Profinho, gente, Profinho. Pega esse conhecimento, aproveita essa mente. para que a gente possa
mudar essa situação no Brasil. Vamos aproveitar essa mente também, Profinho, já que você acabou de vivenciar um diagnóstico. Ajuda aí essas crianças autistas, esses alunos da sala de recursos, essas pessoas que também têm potencial, mas não tem uma metodologia que possa ser adaptada, entende? E aí a gente está contando com o teu cérebro, a gente está contando com tua falta do medo, né? Com a tua vontade para ajudar esses alunos. Nós tivemos alunos aprovados no vestibular, aprovados no Enem agora. Isso, primeiro lugar, engenharia mecânica do Cefet. Tivemos alunos em desenho na rural. Então a gente tem uma escola diferente. Né? Eu acho que nós conseguiríamos aprovar mais alunos se as plataformas, os professores começassem a olhar também para esse público. E eu acho que a inteligência artificial vai ajudar. Você acha que a inteligência artificial ajudaria esse público? Ajudaria, porque principalmente a população com autismo, e obviamente não tem o know-how que eu gostaria de ter para falar, porque na faculdade a gente não aprende uma metodologia de ensino voltada para a população com autismo. Então, obviamente, eu não sou a melhor pessoa para me aprofundar nesse assunto, mas as pessoas com autismo, ela têm habilidades. Só que as habilidades que ela tem, elas são específicas daquela pessoa. Eu tenho habilidades, eu tenho características. A pessoa com autismo também vai ter habilidades e características específicas. E às vezes a habilidade, a característica dela é voltada para a tecnologia, é voltada para ficar ali no mundo da IA. E isso vai potencializar. Só que se a gente não der oportunidade para esse aluno entender que isso é possível, se a gente tentar colocar todo mundo na mesma caixa e na mesma régua, você acaba cortando uma asa que seria uma asa ainda maior do que as outras pessoas que não têm autismo. Então, eu realmente quero me debruçar para estudar sobre autismo, sobre a metodologia de ensino de redação para pessoas com autismo, que não existe no Brasil, sobre metodologias de ensino de Enem para pessoas com TDAH, porque isso não acontece. Principalmente que o Enem é uma prova que é muito cruel com a pessoa com TDAH. Imagina, a pessoa com TDAH ficar 6 horas sentada no mesmo lugar, com o mesmo foco. É surreal. E às vezes a pessoa não sabe que tem TDAH e ela se martiriza muito. Eu, quando fiz o Enem, como treineiro, né, o ano que eu tirei 1000, era uma tortura você ficar ali 5 horas e meia sentado no mesmo lugar. Eu não tinha outra escolha. E eu achava que o erro era comigo. Só que, na verdade, o erro não era comigo. O erro era com uma sociedade que não me falou que eu era diferente. E não passando pano na minha capacidade, mas não passando mão na minha cabeça. Mas eu acredito que se a gente der um pouquinho mais de visibilidade às pessoas com TDAH, tudo vai ficar muito mais fácil e a vida vai ficar melhor. Você está diante de uma mãe, de uma menina de 17 anos, autista, e eu estou aqui contando com você. E se você precisar de qualquer coisa na hora que você for mergulhar nesse estudo, eu tenho muitos causos para te contar. Muito bom, quero contribuir. Tá bom? E eu faço votos, eu vou orar para que Deus te abençoe cada vez mais, para que você não fuja desse objetivo, para que você possa investir nisso, porque eu tenho certeza que o sucesso vai ser garantido. Garantido, né? É garantido. Muito bom. Show. E que conselho você daria para quem tem medo da redação e que acha que nunca vai conseguir escrever bem, acha que não escreve bem, não redige bem? Quem tem medo de redação faz o quê, Profinho? Muito bom. Primeiro que a redação do Enem, ela sempre foi colocada na nossa mente como uma punição, né? Não sei se acontecia isso na época de vocês. Na minha acontecia. Você fez uma coisa errada na escola, vai fazer uma redação. Você vai ter que ser obrigado a fazer uma redação agora como forma de castigo. Verdade. Tanto que na época, quando eu estudei escola pública, era muito assim, né? Fazia bagunça, eu não era bagunceiro, mas de vez em quando fazia uma coisa errada. E aí a professora me levava para a salinha, uma salinha vazia, e eu era obrigado a escrever uma redação. Tanto que depois, quando eu fui estudar redação com essa professora, e ela passava a redação, parecia uma coisa errada. Parecia que eu tinha feito alguma coisa errada. Então, eu acredito muito nessa cultura da punição. Ela prejudicou o ensino da redação, assim, muito. E por mais que você não perceba isso, nitidamente, isso está intuitivamente na nossa cultura de aluno, né? Que muita coisa a gente esquece, mas
tá lá dentro ainda, você não consegue acessar, mas está te travando ali. Então, acho que a redação do Enem, primeiro você tem que ressignificar e entender que ela não é a sua inimiga, e sim a sua amiga. E que existe uma forma, não uma receita de bolo, mas existe um padrão das redações que tiram notas altas. Uhum. E esse padrão, ele passa pelos parágrafos, 34 parágrafos. Não tem por que fazer 5, porque o padrão não é 5, o padrão são 4. Se um dia talvez forem 5, tudo bem. No ano que eu tirei 1000, tinha o padrão de colocar título. Era um padrão. E eu coloquei título. Na minha redação nota 1000 tem título, mas não é mais o padrão. Então, primeira coisa para quem tem medo de fazer redação é, entenda qual que é o padrão. 4 parágrafos, introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão, 6 linhas para introdução, de 7 a 9 para o desenvolvimento cada um, de 6 a 7 para a conclusão, já é um começo. Depois, você vai ter ali palavras que são especiais, que todo corretor gosta, que não tem que inventar a roda. Já está inventada, é só você seguir o padrão que os alunos estão seguindo, entender a redação por trás, né? Eu acho que isso vai tirando medo. E quanto mais você vai fazendo, vai vendo que deu certo, o medo vai saindo aos poucos. E eu acho que esse é o caminho, né? Show, gente, Aí, passa lá no canal, Profinho, nas redes sociais, tem vários vídeos, não é verdade, Profinho? Com muitas dicas, né? Além de livro, né? Que você possa aí estar comprando para você estar se aprimorando e crescendo. Gente, eu queria propor a vocês fazer um novo quadro. Isso. Vamos estrear com o Embora, Profinho. Ah, bom. quadro. Sede Pong. Você vai Sede Pong. ser a nossa inauguração. Isso Fala aí. Olha lá. Eliane. Sede Pong. Ó, Sede somos Pong. C3D Cash, né? Então, Sede Pong, Pong de... Ping-pong. Aê! Mas não entendi ainda o que vai acontecer. Tá com medo? Ah, Não, né? Claro que não. Vamos lá, uma palavra. Redação. Olha. Um livro? O guia da redação nota 1000, não tem como. Ah. Uma referência. Referência. A minha esposa. Olha. Algo assim inesquecível que aconteceu com você. No dia em que eu vi que eu fui aprovado num concurso público do tribunal. Olha. Eu acabei não indo porque demorou muito para chamar. E aí eu já tinha tirado 1000 e aí a coisa aconteceu e eu te pedi para não tomar posse, mas foi muito legal ver meu nome lá na lista de classificados. Lindo demais, né? E uma saudade? Saudade. Cara, eu não tenho saudade, mas vou tentar puxar aqui. Eu sou um cara que se eu tenho saudade, eu vou lá e tento matar essa saudade, entendeu? Tenho saudade do meu tio, que faleceu. Esse meu tio que era marceneiro, que ele me ajudou muito, mais do que meu pai, né? Ele foi meu pai, né? Eu tenho um pai vivo até hoje, mas quem foi meu pai, na verdade, não foi meu pai. Foi meu tio. E tenho saudade dele, porque ele me dava conselhos que meu pai não me dava. Meu pai nunca me deixou faltar nada, assim, de comida, de vestuário, sempre me deu a condição, mas quem me dava realmente um afeto era meu tio. Então, eu tenho saudade dele. Um sonho. Um sonho. Eu acredito que democratizar a educação no Brasil de forma real, assim, de forma realista, de marcar um legado, de forma que quando eu morrer, alguém vai dizer assim, cara, teve um cara muito doido que mudou a educação no Brasil, que se ferrou muito para isso acontecer, e tomou muito hater, que tomou muita crítica, muita gente não concordava com o que ele fazia, muita gente também concordava, né? Quando você discorda de um, você acaba concordando com o outro. Mas esse cara, ele foi uma revolução, ele foi uma referência, e eu acredito que eu estou nesse caminho. Esse é o Profinho, Esse é o gente. Profinho. Que honra ter você aqui com a gente. Colocar o óculos de novo, Aprendi gente. tanta coisa com você, né? É sério, que legal. Coisa Muita, linda. Não tá no script falar isso, não? Tá Não, Coisa linda. de verdade. É assim, tão jovem, né? E com tanto conhecimento, né? Isso é o Parabéns. caminho, né? É sinal de que vale a pena. Tenho esperanças, eu tenho esperança Ainda nesse existe futuro. esperança. Isso. Vale a pena. Muito Bom. obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero realmente que tenha... Não sei se está acabando, tá? Acho que tá. Sim, sim. Mas espero realmente que tenha sido útil, tenha sido eficaz. Muito. Eu sempre fico com medo quando vem podcast de não ser uma entrevista, que eu acho que entrevista não agrega. Não. Mas eu acredito que
quando você mostra um conteúdo ali que fez a diferença na tua vida, que faz a diferença na vida do outro, isso realmente traz a mudança. E se esse nosso podcast que trouxer 1% de mudança na vida de quem acompanhou, já vou estar satisfeito. Com certeza, Com vai certeza. alcançar. Então, passa lá, a rede social do Profinho, o livro, o guia da redação Nota 1000 também. Estou interessada nesse curso aí de IA para professores, hein? Tem até um prêmio, né? O livro, Estou né? interessada. E autoridades aí de todas as instâncias, né, meninas? Ministério da Educação e Cultura, Fica a dica. Governo do Estado. governo, prefeitura, municipais, todas aí, todo o nosso Brasilzão. Contratem, peguem essas ideias, porque dão certo. Né? Então, o que está dando certo não é isso. Tem que colocar para frente, vamos colocar nossa educação para ressurgir aí das cinzas também, assim como o Profinho fez com a vida E o dele. sonho é Guia da Redação Nota 1000 como material didático oficial do Estado Isso aí. e a plataforma Sofia como plataforma oficial de correção de redação dos professores da rede básica. Show. Segue a dica. Temos uma surpresa para E ele? agora temos uma Olha, surpresa. gostei, Mas agora antes disso, compartilha, se inscreve no canal, segue a gente, dá uma força aí, gente. Não esquece não, vai lá, aperta o dedo. Bora. Deixa Nós lá o temos joinha aqui- e compartilhe, porque o conteúdo realmente faz diferença. Vai fazer diferença na vida de Vai muitos mudar. jovens. Creio nisso. Profinho, nós temos aqui É uma... um mimo. É um mimo mimo pra pra você. você. Muito bom. Depois a gente tem um outro miminho aqui que eu vou dar só depois. É quase isso, é quase isso. Não é bem Milhões. isso, não, é quase isso. Com certeza vai ser. Daqui a pouco será um cheque de milhões. Linda. Isso é para você não esquecer Da da gente. gente, Não esquecer desse momento lindo que a gente viveu, de ver um professor jovem Olha, você falar pra sua. gente. Puxa, Essa é a galera. sua. Estamos muito agradecidos Já vou pela colocar lá sua no meu presença. cenário do YouTube. Isso aí, eu quero passar lá para estudar e ver, hein? Muito obrigado. Tem uma canetinha aí também do C3Dcast para você assinar grandes contratos. Quem sabe vai ser o do Aquele, Estado. Quem aquele, sabe vai aquele. ser esse do Estado, né? Oh, meu Amém. Deus. Profinho, muito obrigada. Muito obrigada. Sua gratidão pela sua vinda aqui, Deus abençoe. pela sua doação, pela sua entrega ao nosso Isso. público. De verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito legal. É isso, gente. É isso aí. Palmas pro Profinho. Aê! Beijo para Show. vocês, hein? Até a próxima. Fica Até. com Deus. Até. Tchau, tchau. Dá a mãozinha aqui. Tô gelada, tô emocionada com ele. Amei, estou no frio. Senhor amado, Deus querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de conhecer esse rapaz tão sorridente, tão lindo, Deus, que tem feito a diferença no mundo da educação. Também queremos te pedir, Deus, que neste momento tu venhas, Senhor, usar a nossa vida, a nossa boca, usar toda a nossa experiência, a experiência que o Profinho tem no Enem, onde for, por onde ele passar, Deus, eu te peço em nome de Jesus que a gente consiga atingir os jovens, atingir os professores, atingir as famílias que não têm esperança e que a gente venha transformar essas pessoas em nome de Jesus. Amém. 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 Então, bora!